Mas muito feliz mesmo, pessoal, alegre com essa possibilidade, com essa oportunidade aí que o pastor Ezequiel me deu, para falar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho de política. Política, a palavra de Deus, será que isso concilia, né? Vou pedir para vocês baixar suas cabeças aí para a gente orar um pouquinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos por estar aqui na tua casa, na casa de oração. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente. Espírito Santo, vem abrir a nossa compreensão, a nossa intelecção, que possamos receber o que tu tens para nos dizer. Use-me a mim, que seja tu, mas não eu. Que eu diminua, mas a luz de Deus cresça. Então assim te pedimos, em nome do Pai, Pai das luzes, que criou o universo, em nome do Filho, que nos salvou, que encarnou, que andou entre nós, em nome do Espírito Santo, que nos consola, que nos convence do erro, do pecado e do juízo. Amém. Bom, gente, então, como eu disse, né, o pastor me deu aí uma missão muito difícil. Opa, aprendendo a lidar com isso aqui. Acho que eu vou fazer como o Leandro me disse, né, Leandro? Falar assim que é mais fácil. Isso. Me deu essa missão tão difícil aí, de falar sobre o papel do cristão na política. Ainda mais nessas eleições que estão tão polarizadas. Não sei se já passaram aqui, mas pode colocar o PowerPoint. E aí eu vou pedir para quem está cuidando aí, quando eu vou falando, aí vai tentando interpretar e vai passando para frente, tá? Eu não vou pedir para mudar. Então essa eleição, gente, tão polarizada, tão complicada, que a gente vive essa luta do bem contra o mal, essa luta aí do certo, do errado, da turma do ódio, da turma da solidariedade. Se você está de um lado, quer dizer que o outro é seu inimigo, e aí amizades são desfeitas, o almoço de domingo já não é mais a mesma coisa, porque tem pessoas que acabam não participando, porque sabe que lá no almoço vai... Essa semana eu tive uma reunião de sócios de uma outra empresa que eu participo, e aí lá tinha 2 sócios que é do outro lado, então aí você não pode conversar sobre política, porque senão já é complicado. Então, um momento difícil, né? E o Rio Grande do Sul ainda já tem uma fama de ser polarizado por cultura, né? Aqui é a terra do Maragato, do Chimango, do Grêmio, do Inter. Então, realmente, é uma eleição complicada. E ainda tem aquela turma que talvez você ou alguém aqui possa fazer parte, que é a turma que tem crítica para os 2 lados, e aí não quer saber de política, de repente, sem ser esse domingo no outro, vai votar nulo, vai votar em branco. E eu quero falar mais para você hoje. Para você que está... Será que isso é para mim? Será que política é para mim? Então, claro, eu vou falar para todos, mas você que está pensando assim, eu acho que tem um recado especial de Deus, do Espírito Santo de Deus, para o seu coração aí, essa noite. Fato é que o cenário é muito tenso, está difícil, e eu acho que nesses momentos, em todos, mas nesses nós precisamos procurar respostas nesse livro de capa preta aqui, Bíblia Sagrada. Estava com o pastor Ezequiel esses dias num café, e um pastor que estava conosco, não sei se o pastor lembra, disse assim: eu quero a volta da Bíblia de couro, da Bíblia com capa preta, né? Então, acho que a gente precisa procurar as respostas aqui, gente. Sempre aqui. Não procure resposta em outro lugar que não seja aqui. Procure aqui, e aí depois você começa a ter um posicionamento. Mas será que a Bíblia fala sobre política? O
que vocês acham? Nossa, está todo mundo prestando atenção mesmo, né? Dormindo ainda não tem ninguém. Daqui a pouco o pessoal começa... Não vão dormir não, em nome de Jesus, não vão dormir. E aí, gente, será que... Ó, o Carlinhos acha que não. O Carlinhos na minha época tinha cabelo, agora está sem cabelo. Né, Carlinhos? E aí, pessoal, será que tem, será que não tem? Antes de falar de se tem política na Bíblia ou não, eu quero perguntar para vocês, tem dois conceitos aqui que são importantes, e eu quero saber se vocês estão familiarizados. Democracia e Estado de Direito. Vocês sabem o que é isso? Tá, quase ninguém. Não, mas todo mundo sabe, mas está com vergonha, né? Ou tá, não... Ó, tá ali atrás. Ó. Tá ali atrás, então tá. O que é democracia? Democracia é o regime político de governo em que a maioria escolhe seus representantes e que as liberdades são asseguradas a todos e todos são iguais perante a lei. Estado de Direito, todos estão submetidos à lei. Eu quero começar com esses dois conceitos para vocês e aí de repente você vai perguntar assim, pô, o Thiago, eu acho que muitos sabem aqui que eu sou advogado, que eu sou professor de direito, então muitos vão pensar assim, o Thiago vai para o lado do direito aí, eu quero ouvir a palavra. Esses dois conceitos têm absolutamente tudo a ver com este livro, com o livro, como diriam os puritanos. E eu vou explicar para vocês por quê. Mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, mais ou menos, surge uma espécie de Estado, um povo reunido. Esse povo é a Confederação das 12 Tribos. O que é a Confederação das 12 Tribos? A Confederação das 12 Tribos é aquele pessoal que saiu do Egito, que estava sendo escravizado no Egito, saiu do Egito conduzido por Moisés, ficam lá 40 anos, vocês sabem a história, depois chegam à Terra Prometida, entram com Josué na Terra Prometida, e lá, em Canaã, essa confederação é formada. 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, então são divididos. Cada parte da terra é dada para a herança de uma dessas tribos. Essas tribos se subdividem em clãs, e ali existe a formação de um povo. Certo? Eu acho que todos mais ou menos já conhecem essa história. E neste povo, nessa confederação das 12 tribos, tem algo muito interessante que acontece ali. 1.400 anos antes de Cristo. 1.400 anos antes de Cristo, aquelas pessoas tinham direito de participar nas decisões, se ajudavam mutuamente, tinham um sistema de justiça e tinham liberdade. Isso em meio a uma população, a um povo, a um mundo que essas ideias simplesmente inexistiam. Nós estamos falando do grande império egípcio, em que o faraó governava como se fosse o próprio Deus. Ele era, na verdade, o filho de Deus. Ele se intitulava como Amon-Ra. Ele era a personificação do Deus Órum. Esse era o faraó, que simplesmente governava a tudo e a todos conforme ele entendia. Assim também acontecia com o povo assírio, que também é da mesma época.
um pouco antes os babilônicos, pouco antes os sumérios. Mas todas as civilizações, as primeiras civilizações, existia uma pessoa que encarnava o cosmos, que encarnava todo o universo conspirativo nele, e ele governava a todos. Não existia ideia de liberdade. Você era uma propriedade desta pessoa. Nem liberdade interior, nem autonomia da vontade, as pessoas não tinham vontade. Nem mesmo as pessoas mais próximas dele. A não ser a família, né, a sucessão, o filho queria suceder. E nesta realidade surge um povo. Surge um povo que tem democracia e Estado de Direito. E eu vou provar para vocês na Bíblia. Abrem lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Juízes, capítulo 17, versículo 6. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Esse versículo é repetido mais ou menos assim 4 vezes no livro de Juízes. E esse período é um período de 400 anos, um pouco mais, um pouco menos, em que não existia um líder, não existia um rei. Os chefes de clã, os chefes de tribo eram escolhidos entre eles. E quem governava eles? A palavra de Deus. E quando eles viravam as costas para Deus e se prostituíam com a idolatria desses povos, dos assírios, dos egípcios, o que acontecia? Deus levantava um juiz. Deus levantava um juiz. E aí nós temos um ciclo, né? Um ciclo em que o povo obedecia, não precisava de um líder, o líder era o próprio Deus, e aí o povo desobedecia, via um juiz, restabelecia a ordem, e mais ou menos 400 anos eles viveram assim. E daí alguém pode perguntar, olha o fim ali do versículo, né? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Imagina isso hoje. Cada um parecia o que fazia bem aos seus olhos. Isso ia virar uma anarquia, né? Imagina. Imagina nós aqui, tá? Nós aqui. Cada um de nós aqui fazendo o que parece bem. Agora imagina, aumenta isso, coloca isso no Brasil inteiro. O que ia dar? E eles viveram 400 anos, gente, assim. E poderiam viver mais. Eles pediram um rei. E o profeta disse, vocês não precisam de um rei. Mas mesmo assim eles pediram. Então isso significa dizer que eles podiam viver mais tempo. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E eu vou sublinhar bastante se cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E aí, alguém aqui pode se perguntar, somente alguém que gosta de dar uma olhada em teologia e daqui a pouco fica olhando lá 5 pontos de calvinismo, 5 pontos de não sei o quê. E aí tem o primeiro ponto lá, depravação. Então alguém pode perguntar, tá, mas como é que eles faziam bem aos seus próprios olhos se a gente sabe, e isso, gente, esse primeiro ponto é pacífico em todo o cristianismo, né, ou praticamente todo, que o homem é depravado por natureza. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, em razão disso, todos nós pecamos. Então, quando isso aconteceu lá no Éden, houve uma alteração da natureza humana. O pecado entrou da natureza humana, nos separou de Deus, e aí eu não tenho mais como, por mim mesmo, querer o bem.
Por quê? Porque a natureza está corrompida. Então, como, se eu tenho a natureza corrompida, como acontece de cada um fazer o que achava certo, e isso dá certo por 400 anos? Porque em Êxodo 20, o próprio Deus entregou a Moisés a lei. E essa lei não é uma lei assim como o Código de Trânsito. Essa lei são os valores morais, é a bússola desse povo. Lá nessa lei está o que é certo e o que é errado. As pessoas eram depravadas, são depravadas, mas elas tinham uma bússola. Elas sabiam para onde olhar, porque o próprio Deus entregou essa lei. E essa lei, gente, ela não tem só a função, assim como qualquer lei, não tem só a função de proibir e punir. Ela tem a função de permitir e ordenar. O que é isso? De promover ordem. De promover ordem. Uma civilização precisa de ordem, de organização. E agora eu vou perguntar para vocês. O próprio Deus, que criou tudo, entrega para o povo uma lei e por isso esse povo tinha um Estado de Direito e uma democracia 1000 anos antes da Grécia Antiga. Na escola você deve ter aprendido primeira democracia, Atenas. Alguém aqui aprendeu isso? Alguém aqui aprendeu isso? Atenas, mentira. Primeira democracia, Confederação das 12 Tribos. Eu numa aula de doutorado, professor, assim, top das galáxias. Top das galáxias. Pensa um cara top das galáxias. Aí foi dar aula de democracia, começou a dar aula sobre Atenas. Aí no doutorado o professor dá uma aula de 1 hora e daí todo mundo fala, né, um pouco. E eu pensei assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Falo. Falei, professor, desculpa, mas a democracia não começa aí. Aí eu fiquei 1 hora falando sobre isso aqui. Agora ele vai me rodar, né? Depois ele me chamou, esse professor é desembargador, tem um monte de livro escrito, blá, blá. Me chamou e disse, Tiago, a partir de hoje eu vou mudar minha aula. A democracia começa na Confederação das 12 Tribos. Amém? Gente, seja crítico. Outra coisa, Estado de Direito. Muitas pessoas dizem assim, Estado de Direito começou na França, Revolução Francesa. Não. A Revolução Francesa, que matou milhares de pessoas na guilhotina, ou seja, quem não concordava com a Revolução Francesa morria na guilhotina, essa é a liberdade da Revolução Francesa? Não. Estado de Direito começa aqui. Tanto é que quando eles têm um rei, na teocracia hebraica, do primeiro reinado ao último, os reis se submetiam à lei, gente. Ali, ó, Salmos 119. Vamos lá no Salmo 119. Provavelmente foi Davi que escreveu esse salmo, tá? O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, né? Salmo 119, versículo 44, diz assim: assim observarei continuamente a tua lei. O rei dizendo isso.
Eu não preciso dizer aqui tudo o que aconteceu com o rei, o profeta Natan foi lá e colocou o dedo na cara dele. Vocês sabem essa história. Gente, isso era impensável naquela época. O rei estava acima da lei, o rei estava acima de tudo. Na monarquia hebraica, o rei estava abaixo. Isso chama-se Estado de Direito. E o que isso significa? Significa, gente, que no mundo antigo, em que todo o sistema político estava na mão do rei, e o povo não possuía nenhum tipo de autonomia, zero. O povo existia para servir o rei, para ser escravo do rei. É o povo hebraico, é no povo hebraico, tanto na confederação das 12 tribos, quanto nas monarquias, que as pessoas possuem liberdade. Tem um livro muito conhecido, que é de Benjamin Constant, que é a liberdade dos modernos comparada com os antigos. Ele diz, olha, os antigos não tinham liberdade. A liberdade da Grécia é uma liberdade coletiva, política. O que é isso, gente? Significa dizer que na Grécia, e é isso mesmo, não existia liberdade. A única liberdade que existia era dos ricos, homens, que se reuniam para votar, para escolher os destinos da cidade. Mas esses homens ricos não tinham liberdade nas suas questões pessoais. A liberdade era só para escolher o que ia acontecer com a cidade. Liberdade individual, nem os ricos, nem os homens tinham. O que é diferente da nossa liberdade, que a gente tem liberdade individual. Ok? Tá certo isso. Só que a liberdade dos antigos, lá no povo hebreu, 1000 anos antes, era individual. Isso não é impressionante, gente? Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Daqui a pouco, tá, mas o que isso tem a ver com política, com eu voltar no fulano, no ciclano e do beltrano? Vamos chegar lá. Essas pessoas, elas não depositavam as suas esperanças no rei, no imperador. Em quem elas depositavam as suas esperanças? Vamos abrir, abra a Bíblia lá. Salmos 56. Salmos 56 diz o seguinte. Como eu lembro para trás, está aqui o negócio, aqui é muita modernidade para minha cabeça. Vamos lá, Salmo 56, versículo 10. 55 aqui, 56, versículo 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste ponho a minha confiança, e nada temerei. Gente, a gente lê às vezes isso com os olhos de hoje. Leiam com os olhos de 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, 3200 anos atrás. Gente, ou você depositava a tua confiança, a tua vida, tudo no faraó, ou você estava perdido. E aí surge um povo e diz, não. Eu não deposito a minha confiança em rei nem em cavalos. Eu deposito no Senhor dos exércitos. E é na confederação das 12 tribos e na monarquia hebraica que as pessoas deixam de ser escravos e espectadores do que acontece lá na corte para serem partícipes, para participarem da política. Veja o texto ali. Deuteronômio 1, 13, 15. Vou ler aqui para ganhar tempo. Tomai-vos, homens, tomai-vos, homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos. E aí a gente continua ali, não vou ler tudo. Ou seja, eleição. Vocês aí, clã tal, vocês escolham quem vai ser o líder do clã.
Eleição. Pode passar para o próximo. Eu disse para vocês antes, né? Lá no começo eu disse, democracia é eleição, ou seja, tem que ter eleição, tem que ter liberdade, tem que ter igualdade. Olha o que diz em Deuteronômio 1,17. Eu vou ler para vocês. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto pequeno como grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Isso é igualdade. Não interessa se é pequeno, se é grande, se é rico. Julgue com igualdade, gente. Igualdade. Quanto tempo isso aqui? 1400 anos antes de Cristo. Aqueles versículos que estão ali, Juízes 17:6, liberdade. Deuteronômio 1:13, 16, liberdade. Deuteronômio 1:17, 2 Samuel, igualdade. Ou seja, gente, é com Deus de Israel que os rumos da história da humanidade mudaram. Pessoas ricas, pessoas pobres, homens e mulheres deixam de ser escravos para serem cidadãos, para participarem da vida em sociedade, para participarem da política. E de repente alguém pensa, está falando só em Novo Testamento, em Antigo Testamento, Novo Testamento. A igreja cristã, a igreja nasce com Cristo. Cristo é o fundador da igreja. E a igreja nascente, a igreja do caminho, como eram chamados bem no início, nasce sob a sombra do Império Romano, política. As interações de Jesus com os fariseus, interações políticas. O fariseu era um partido político, para quem não sabe, assim como os saduceus. Era tão difícil, os judeus eram tão independentes, os judeus tinham um sistema político que o Império Romano, o único povo que o Império Romano não subjugou totalmente foram os judeus. Porque lá naquele pedacinho de terra desse tamanhinho, para a Europa toda, e ainda o Oriente Médio junto, o imperador romano disse, não, eles têm uma autonomia. Deixa eles terem o tribunal deles. Isso não existe, gente. Em todo o Império Romano, lá tinha. Por que será? Jesus disse, o Deus encarnado, a palavra encarnada, disse, dai a César o que é de César. E aqui não é só imposto. Aqui significa dizer que nós não somos deste mundo, mas nós estamos nesse mundo. Nós temos duas naturezas. Uma natureza terrena, está em Roma. A outra vai para Nova Jerusalém, como diria Agostinho de Hipona. E essa natureza terrena tem a ver com a política terrena. E aí eu vou perguntar, alguém pode perguntar, tá, mas o que é política? Por que falou tanto em política? E aí muitas pessoas pensam assim, política é eleição, política agora, tem que votar, vou lá, voto, alguns são candidatos, e aí eu escolho representante, escolho alguém que vai governar o país. Não, gente, isso não é política. Isso é uma parte desse tamanho da política. Política é a busca do bem comum. Isso é política. E aí, bom, o que é busca do bem comum? Vou explicar. Eu vou trazer um cara aí que é importante, tá? Um filósofo muito importante do século XIX, Alexis de Tocqueville. Não vou dizer quem... É um cara que era da França, aí lá no século XIX, está todo mundo apavorado
Pô, como é que os Estados Unidos está crescendo desse jeito? 1835 ano. Os caras nasceram ontem. Em 1775, os caras eram Nova Inglaterra, era uma colônia da Inglaterra. Como é que os caras estão... Vai lá, Tocqueville, vai lá descobrir para nós. Sob o pretexto que tu vai estudar o sistema penitenciário. Ele foi para os Estados Unidos. Foi e voltou 2 vezes, ficou 5 anos as 2 vezes. Escreveu um livro, A Democracia na América. Esse livro é o livro mais citado no Congresso norte-americano. Só a Bíblia é mais citado que esse livro aqui. Tá? De um francês, né? Que ironia. Ele chega lá, nos Estados Unidos, e fica... Ele senta, ele vai no bar, ele vive os Estados Unidos, para tentar descobrir o porquê que os Estados Unidos era, então, uma grande nação. E aí ele entendeu que lá nos Estados Unidos o povo conseguia fazer uma coisa muito difícil, que é ter liberdade e ter igualdade, que era o que acontecia lá no povo hebreu. Porque quando eu tenho muita liberdade, o que acontece? Eu penso no meu umbigo. Só no meu umbigo. E eu quero ser mais para ser melhor que o Ezequiel. Eu quero pisar no Ezequiel. Mais liberdade, quanto mais liberdade, mais eu quero crescer, ser o cara e detonar os outros. Ou seja, menos igualdade. Igualdade vai para o buraco. Se eu tenho muita igualdade, todo mundo é igualzinho, não tenho liberdade, porque daí eu vou ter que criar regras para que as pessoas não tenham liberdade. E nos Estados Unidos tinha as duas coisas. Como acontecia isso? E aí ele entendeu que lá nos Estados Unidos, o americano, lá no século XIX, e isso acontece até hoje, o americano ele se importa com a cidade, ele se preocupa com a sua comunidade. E sabe como é que ele faz isso? Ele faz isso assim, ó. Ele faz isso se juntando com ele, se juntando com ela. Ele faz isso com outros, ele se associa às pessoas, ele se importa com os outros. E quando eu me importo com outro, o que acontece? A cidade cresce. Porque a cidade não é do Estado, a cidade é nossa. Isso aqui é nosso. Como é que eu entendo isso? Porque eu quero o bem. De quem? Dele. E quando eu quero o bem dele, ele quer dele, ele quer dele, ele quer dele, ele quer dele, o que acontece? A cidade floresce. E era isso que acontecia nos Estados Unidos. Simples. E ele escreveu, colocou isso nesse livro. Leiam, é uma leitura fácil. Tem na Amazon. E aí, gente, isso é política. Isso é política. E assim, isso é... Os americanos descobriram a roda? Não, Aristóteles falava isso 300 anos antes de Cristo. E aí eu quero retornar para aquele versículo de Juízes. O que diz lá em Juízes, gente? Eu até marquei aqui. Cada um fazia o que achava certo. Só que para fazer o que achava certo, precisa do quê? Da lei. Né? Precisa da lei. Precisa saber a verdade. A lei é a verdade. Mas aí, será que a lei é a verdade? Não, gente. Jesus Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei é parte dele, porque ele é a palavra. Os hebreus olhavam para onde? Para a lei. Nós temos que olhar para Cristo. Porque Cristo é a verdade. E o que perguntaram para Cristo sobre a lei? Jesus, tem tanta lei, qual é a lei mais importante? O que Jesus disse? Está lá em Mateus 22, 36 ao 40. Tudo se resume em amar teu Deus e amar o próximo. Eu sou a verdade. Vocês querem fazer o bem? Olhem para mim. E sabe como é que vocês fazem o bem?
amando o próximo. E como é que você ama o próximo? Se importando com ele, na escola, no trabalho, em todos os lugares. E o que vai acontecer? A cidade vai florescer. E isso é política. De repente, alguém vai... Como assim? Amar o próximo é política. Porque política é se relacionar. E essa é a melhor política. Essa é a política dos céus. Essa política a gente vai fazer para sempre. Quando nós estivermos com o corpo glorificado, vivendo eternamente, nós estaremos fazendo política. Esse processo eleitoral aqui é apenas que agora é 2 de outubro. E aí, gente, quando a gente, nesse processo eleitoral, que ele tem relevância, porque tem um governante, agora é presidente da República, que vai governar o país. O presidente da República, ele dá o destino da nação, de acordo com uma cosmovisão ou com outra cosmovisão. Pode passar até a outra. Pode passar. Pode passar. Fermento do Evangelho, né? Tá aí. Esse é o fermento do Evangelho, gente. É isso que faz uma cidade florescer. Isso que faz um país florescer. É amar a Deus e amar o teu próximo. E tem países que vivem esse bônus até hoje. Como, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra está fria. A Inglaterra foi o país do cristianismo. Ainda é a segunda nação mais rica da Europa. E sabe qual é a primeira? A Alemanha. A Alemanha não é o berço da reforma, pastor Ezequiel? É o país mais rico da Europa. O Evangelho faz a cidade crescer. Pode ser, eu digo isso para os meus alunos, que algumas pessoas não se convertam, mas elas vão viver melhor, porque lá tem o Evangelho. E aí você vai dizer o seguinte, e eu já estou encaminhando para o final. Mas tudo bem, mas eu não gosto do candidato, porque ele não é, pode trocar agora, ele não é o meu herói. Eu quero um candidato que seja o Batman, que resolva tudo para mim. Ou então, um outro candidato é o Coringa, ele é um vilão, ele é mau. O fulano não é o herói. O ciclano é muito ruim. Então, eu não quero candidato nenhum. E aí eu vou dizer para ti que você está depositando as esperanças no lugar errado. Não deposite esperança no Bolsonaro, ou no Lula, ou em sei lá quem. Você está fazendo isso, você está errado. Não existem heróis. Inclusive, eu gosto muito, né, gosto muito do Batman, especialmente, mas isso aqui isso aqui é pagão. Por que é pagão? Porque isso aqui é uma forma de substituir Deus. Deus é o herói. Deus é o Salvador. Essa ideia de herói nasce aonde? Com Nietzsche. Quando Nietzsche diz que Deus estava morto. Não estou dizendo que para vocês não assistirem Herói, mas vocês precisam ter essa concepção. Então, gente, pode passar para a próxima? Não votem olhando para um candidato. Porque nós somos falhos. Eu, como diria Charles Spurgeon, sou o maior dos pecadores. Eu tenho um monte de erro, gente. Se tu olhar para mim, eu me lembro que a gente cantava musiquinha, lá quando a gente ia para retiro, agora não existe mais isso, mas eu cantava assim: olhei para o alemão e não pude encontrar poder para me salvar. Alguém lembra disso? Poder para me salvar. O alemão, lá no céu não vai entrar, por isso é bem melhor assim cantar. É uma verdade, gente. Não olhe para candidatos. Primeiro, olhe para o partido do candidato. Nós estamos no mundo, como eu falei. E no mundo existem diversas visões de mundo. Cosmovisões de como o mundo é, de como a vida é, de como a política é.
algumas cosmovisões, elas conflitam com o cristianismo, mas em algumas coisas elas podem ser redimidas, em algumas coisas elas se adaptam. Mas algumas cosmovisões são incompatíveis com o cristianismo. O materialismo é uma. O que é materialismo? Não existe Deus, não existe céu, não existe nada que não seja matéria. Uma filosofia política que parte do materialismo é incompatível com ser crente, com o cristianismo. Então você vai lá, aquele partido político é socialista? Socialismo. Socialismo é materialista. Não sei o que estou dizendo, é o próprio socialismo. Pesquisa no Google, socialismo deriva de uma filosofia materialista. Se é materialista, é incompatível. Você não acredita no santo, no sagrado, no céu, no espírito? Como é que você vai votar num candidato que tenha uma visão, que está num partido que tem um posicionamento político incompatível? Outra, como é que você vai votar num candidato que está num partido que quer que o Estado seja grande, que o Estado faça todas as coisas, que o Estado tenha o monopólio da educação, que o Estado faça assistência social? Veja, quem tem que fazer assistência social sou eu, sou eu. Eu tenho que amar o próximo, não o Estado. No sistema político mais perfeito que já existiu, que foi a Confederação das 12 Tribos, não tinha Estado. Eles se ajudavam, tinha ajuda mútua. Dava problema? Dava arranca-rabo? Dava, porque somos humanos. Mas não terceirize. Essa função é sua, de ajudar o pobre, de ajudar a pessoa que tem necessidade. Ele também é seu próximo. Então um partido que quer um Estado para fazer isso é o Egito. O Egito fazia isso. O Egito escravizou os judeus, os hebreus, mas os hebreus tinham condição. Tanto é que quando os hebreus estavam lá no deserto, o que eles diziam? Alguns, quando estavam passando muito calor, lá no Egito eu tinha água, lembra? Lá no Egito eu tinha comida. Porque o Estado dava. Mas lá no Egito eles não tinham liberdade. Lá no Egito eles não tinham igualdade. Lá no Egito eles não tinham Jesus. Não escolha um partido que queira trazer o Egito. Segunda coisa. Já escolheu o partido, tá certo? Plano de governo, é a segunda coisa. Gente, olha o plano de governo. Isso é amar o próximo. Quando você perde 1 hora do teu tempo para ler um plano de governo. E se naquele plano de governo tem medidas que são contra a Bíblia, não serve. Não serve. E eu não estou aqui querendo dizer que é uma teocracia, eu não estou dizendo para vocês votarem em crente. Não precisa votar em crente. Por quê? A civilização, gente, moderna, ela é fundamentada em quais valores? De Êxodo 20. Papa Bento XVI, antes de ser Papa Emérito, disse uma coisa brilhante, que na verdade, se não me engano, João Paulo II tinha dito antes, Papa João Paulo II, o seguinte: a civilização ocidental se assenta em 3 cidades. O direito romano, a filosofia grega, o direito romano, a filosofia grega e os valores do cristianismo, Jerusalém. Quando a gente diz assim, por que eu tenho que pagar pensão? Tipo, divorciou, o homem tem que pagar pensão. Isso está lá em Êxodo. Por que o juiz tem que motivar as decisões? Isso está lá em Êxodo. Eu posso ficar aqui a noite inteira mostrando para vocês que as leis de hoje estão em Êxodo. Então, se você não precisa votar em crente, você tem que votar num candidato
que saiba que os fundamentos da civilização ocidental e do Brasil, que foi descoberto por uma missão evangelística, e que tem uma cruz de Cristo na bandeira até hoje, aquelas estrelinhas formam uma cruz de Cristo, Cruzeiro do Sul, cruz. Se derrubar um daqueles fundamentos, rui a civilização. Como é que você vai votar num partido que apoia a ideologia de gênero? Que apoia o aborto? Um plano de governo que não fale de liberdades. Gente, a gente fez uma pesquisa em todos os planos de governo de todos os presidenciáveis. Tem plano de governo que não fala em liberdade, meu. Gente, não volte para o Egito. E lembre, a nossa esperança é Jesus. Não é o Bolsonaro. Não é o Lula. Não é. A nossa esperança é Jesus. Desses todos, eu não estou falando que menos pior. Não é isso. Desses todos, olhem os partidos. Olhem as propostas. Isso é amar o próximo. Isso é política. Muito obrigado.